Saudamos a todos com a paz do Senhor. Hoje nós estamos meditando no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 10, do verso 2 ao 4, nós meditaremos. O nosso tema, os 12 apóstolos de Jesus. O texto bíblico nos diz assim: estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão o Zelote e Judas Iscariotes, o que o traiu. Meus amados, a lista dos 12 apóstolos, citada no texto que acabamos de ler, é também mencionada em Marcos, capítulo 3, dos versos 13 ao 19, e em Lucas, capítulo 6, do verso 12 ao 16, que relatou que antes de escolhê-los, o Senhor passou a noite no monte orando, sempre mantendo uma comunhão com o Pai. Embora Jesus tivesse muitos discípulos, esses 12 homens foram por ele escolhidos, ainda no início de seu ministério, para o auxiliar. Se tornaram companheiros de jornada mais próximos do Messias durante o seu ministério aqui na terra e exerceram o apostolado durante a estruturação da igreja primitiva cristã, exceto Judas Iscariotes, que o traiu. O primeiro a ser chamado foi André, depois o seu irmão Simão, também chamado Pedro. Ambos eram pescadores. Depois Tiago, e o quarto a ser chamado foi seu irmão mais novo João, ambos filhos de Zebedeu. O quinto a ser chamado foi Filipe, mas não era o Filipe evangelista, um dos 7 diáconos da igreja primitiva, escolhidos para trabalhar na administração das caridades, citado no livro de Atos, capítulo 8. Depois foi Bartolomeu, também chamado Natanael. Tomé, chamado Dídimo. Mateus, o publicano, também conhecido por Levi. Tiago, filho de Alfeu. Judas, também chamado de Lebeu ou Judas Tadeu. Simão, o Zelote. E, finalmente, Judas Iscariotes, o traidor. Embora o grupo fosse muito heterogêneo, composto de pessoas com diferentes personalidades, profissões e estilos de vida, o Senhor conseguiu tirar o melhor de cada um, mantendo-os unidos no mesmo propósito, de anunciar o Evangelho como testemunhas oculares dos ensinos, milagres e atos de seu ministério, incluindo a sua morte, ressurreição e subida ao céu, além de os capacitar para darem continuidade ao plano de salvação da humanidade após a sua partida. A intenção de Cristo ao escolher e separar aqueles 12 homens era de, a partir deles, formar um novo povo de Deus, que fossem direcionados pela palavra de Deus e transformados pela ação do Espírito Santo em suas vidas, sendo libertos das tradições religiosas e conceitos humanos. Eles foram os responsáveis por divulgar o novo pacto de Deus com os homens, mediada por Jesus Cristo, que contemplou todos os povos e nações, indo além do pacto inicial do Todo-Poderoso com Abraão, que deu origem às 12 tribos de Israel e ao povo judeu. Nessa nova aliança, esses 12 homens anunciaram o Evangelho, seguidores de Cristo se multiplicaram e a mensagem de boas novas chegou aos nossos dias e até nós. O trabalho, a dedicação e o empenho de todos aqueles que nos antecederam nos impulsiona a continuarmos a anunciar essa tão grande salvação que de graça recebemos. Que Deus assim nos abençoe em mais esse dia de meditar na sua palavra.